Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a casa, a luz divina, pela oportunidade de estudo e aprendizado. Hoje estudaremos o capítulo 36 do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Orientações à prática do bem. Prosseguiram os serviços. Enfermos, exigindo cuidado. Já me sentia integrado no mecanismo dos passes. Tobias regressou às câmaras de retificação e disse: "Muito bem, André. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio." Dona Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria. Levei a notícia ao ministro Clarencio. Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. Neste momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de alegria. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de estar ao seu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. O Evangelho de Jesus lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. E agora, seguiremos com os comentários. Muito interessante como André Luiz tem um senso estético apurado, desde que ele chegou em nosso lar. Ele descreve tudo com detalhes, que tem ali uma certa classe, com certeza, relacionados ao meio em que ele vivia. Os aposentos muito bem arrumados, confortáveis e espaçosos. Ele também conta com um forte amparo dos espíritos amigos. Houve até uma disputa entre Dona Laura e Tobias para ver onde ele repousaria. Esses espíritos, eles o acolhem, o incentivam e, nesse momento, o elogiam muito pelo seu primeiro dia de trabalho. E vamos combinar que receber elogio e reconhecimento pelo nosso serviço é tudo de bom. Serve de incentivo para que a gente continue a desempenhá-lo com mais ânimo. Por isso, sempre que possível, que a gente não se esqueça de elogiar quem faz um bom trabalho, quem se esforça para realizá-lo, que a gente tenha esse olhar de incentivo, porque isso também é uma forma de caridade. Mas que fique bem claro uma coisa: fazer elogios é muito bom, porque é uma forma de vibração de amor. Mas esperar por eles não é bom. Um espírito evoluído não tem necessidade de receber elogios para continuar o seu trabalho, porque sabe que a satisfação íntima está na paz da consciência
de um bom serviço prestado, de quanto doou do seu melhor, e isso já basta. Ficar esperando por elogios é complicado, e vinculá-los à nossa felicidade, então, já é uma armadilha completa. André Luiz se dedicou tanto no seu primeiro dia de trabalho que se cansou, dormiu e até sonhou. 3 coisas que vocês devem estar se perguntando, assim como eu. Espírito se cansa? Espírito dorme? Espírito sonha? E daí, lá fui eu bater na porta de Kardec para pedir explicações. E não é que ele deu? Vamos lá. Na Revista Espírita de junho de 1866, no artigo Visão retrospectiva das várias encarnações de um espírito, Kardec explica: há para os espíritos uma espécie de sono, mas existiria para eles um sono natural semelhante ao nosso. Isto nada teria de surpreendente. Porém, podem crer que se deitam e que dormem. No sono humano, só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. Deve dar-se o mesmo no estado espiritual. O sono afeta, senão, o corpo espiritual, o perispírito. E o espírito deve achar-se num estado relativamente semelhante ao do espírito, encarnado, durante o sono do corpo, isto é, conservar a consciência do seu ser. O espírito jamais está sem fazer nada. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Segundo a explicação de Kardec, o que podemos entender é que André Luiz dormiu e seu espírito se desprendeu do perispírito, e ele teve esse sonho, esse encontro com a mãe nas esferas superiores. Bem interessante, parece que foi um tipo de desdobramento, e pode acontecer com os desencarnados também. Então, muitos de nós vivem assim, à espera de um milagre. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. E o pior é que acham que quando desencarnarem, esse milagre vai acontecer. Como a gente pode querer que algo na nossa vida mude se agirmos sempre do mesmo jeito, sem esforço, sem vontade? A mãe do André Luiz fala muito para ele sobre o trabalho, sobre a caridade e sobre como isso faz bem a nós mesmos. E eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. O principal trabalho, a principal mudança que temos que fazer é dentro de nós mesmos. E esse é um trabalho árduo, o mais difícil, que é a nossa transformação íntima. Porque não vamos conseguir ajudar o próximo, ser caridosos, se não nos transformarmos moralmente, e isso exige muito esforço. Precisamos estar bem, em paz conosco mesmos, para oferecer alguma coisa aos outros. Deixarmos de ser os parasitas, como ela disse, e passarmos a ser os produtores. E nós vimos muito isso acontecer aqui com o André Luiz. Vamos ver o que Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 7. Deus ampara
aos que se ajudam a si mesmos. Conforme o ensinamento, ajuda-te e o céu te ajudará. Mas não os que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre os tipos de caridade que a mãe do André Luiz cita aqui. Porque podemos pensar que somente existe a caridade material, dar uma esmola, dar um prato de comida, e nem sempre temos condições de dar o material. E como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Dar um abraço, um sorriso, uma palavra de alento, uma visita a um doente, são caridades morais que muitas vezes têm mais valor até que o material. Então, não precisamos esperar ficar ricos ou ter algum dinheiro para sermos caridosos. Podemos ser a qualquer hora e em qualquer lugar. A mãe de André Luiz, assim como Dona Laura, ela deixa lições valiosíssimas aí e diz que é melhor dar do que receber e jamais esquecer de dar de si mesmo. Como diz a oração atribuída a São Francisco de Assis, é dando que se recebe, entendendo por isso que só doando do que há de melhor dentro de nós, nossa compaixão, nossa compreensão, nossa paciência, nosso afeto, é que colheremos na mesma medida a verdadeira felicidade. E como será que a gente consegue isso? E a mãe de André Luiz, ela dá uma dica aqui para a gente. Ela diz que praticar o bem exterior, que é a caridade material, é um exercício para começar a praticar o bem interior, que é a caridade moral. Ela dá essa dica porque, apesar de todos os ensinamentos de caridade deixados por Jesus, nós ainda somos espíritos imperfeitos e o próximo ainda não é tão próximo assim, para sentirmos esse amor sublime que o Mestre sentia. Então, praticando a caridade, mesmo que seja com algum interesse, é uma porta que nos abre para podermos ver o outro, enxergar as suas necessidades. E nessa troca de energia, quem sabe podemos ser atingidos pela verdadeira compaixão e caridade. E por que é dando que se recebe? Porque, como diria Kardec, fora da caridade não há salvação. E também temos que nos lembrar de Jesus, que falava que nós temos que acumular tesouros no céu. E como vamos acumular tesouros no céu? Fazendo a caridade e as boas obras. Uma boa reunião a todos e uma boa tarde.